Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 12. Vamos ler a partir do versículo 9 até o versículo 14. Amém? Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Vamos orar? Pai, na Tua presença nós estamos nessa noite, diante da Tua palavra. Queremos pedir, Senhor Deus, que a Tua graça, a Tua misericórdia esteja sobre as nossas vidas e que essa palavra, Senhor Deus, venha produzir frutos, Pai, de arrependimento, frutos de crescimento, de exortação em nossos corações. Fala conosco, Espírito de Deus, tenha liberdade para falar, para agir no nosso meio, Pai. Nós nos colocamos diante do Senhor, que o Senhor possa nos usar, Senhor Deus, para trazer o Teu recado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, irmãos. Estamos diante desse texto. Jesus aqui ele está diante de duas situações. Por um lado, existia um homem ali naquele ambiente, naquela sinagoga, um homem que tinha uma necessidade física, uma das mãos ressequida, uma das mãos atrofiada. E do outro lado, uma outra situação, um grupo de religiosos, fariseus, que estavam ali com o intuito de observar se Jesus ia quebrar a lei. E no meio desses dois personagens, podemos falar assim, dizer, existia a lei que impedia, que dividia aquele grupo, daqueles fariseus, daqueles religiosos, que dividia aquele grupo de religiosos daquele homem que ali estava, com aquele problema, a lei. E Jesus aqui, ele vai dizer que é lícito no sábado fazer o bem. Então Jesus ali, ele quebra esse paradigma, porque ele traz a cura àquele homem. E o que eu gostaria de destacar nesse texto é que aquele homem, ele usou da sua fé para receber a cura. Ele tinha uma necessidade física, e aquela necessidade física foi sarada, foi extinta, porque Jesus operou um milagre na vida daquele homem. A sua mão ficou sã, ele foi curado daquela enfermidade. Do outro lado, um grupo de fariseus religiosos, observadores da lei, que embora eram pessoas normais, não havia nenhuma necessidade física naqueles homens, mas havia dentro deles uma fé, podemos dizer, uma fé ressequida, uma fé atrofiada. E sobre isso que eu gostaria de falar nesta noite. O título da minha meditação nesta noite é Curando a Fé Atrofiada. Como assim? Você pode perguntar, irmão Zé Carlos, como assim fé? Como fé atrofiada? Sim. Muitas vezes nós temos a nossa fé atrofiada, assim como aquele grupo de fariseus, eles não podiam entender e compreender que ali estava algo maior do que a religiosidade, do que os preceitos da lei. Ali estava o Filho de Deus, o príncipe da vida, aquele que tem toda a solução para os problemas, e movido de misericórdia e amor, ele estende a sua graça, a sua misericórdia sobre a vida daquele homem, e aquele homem sai dali curado. Mas eles não podiam entender, porque a fé daqueles homens estava limitada por uma atrofia, podemos assim dizer.
E o que é uma atrofia? Podemos assim dizer, o que é uma atrofia? Olhando para o lado físico, né, o lado humano, uma atrofia é uma perda de volume muscular, né? Uma atrofia muscular é a perda de volume muscular, um enfraquecimento muscular pela redução do número de células. Quando há uma redução do número de células, há uma perda, né, de movimento. Então, aquele músculo, aquele membro do corpo, ele começa a ficar atrofiado. Nós podemos associar isso com a fé também. Muitas vezes a fé, por falta de movimento, por falta de você exercitar, muitas vezes a nossa fé, ela acaba sendo atrofiada com o passar dos tempos. E aqueles fariseus, né, aquele grupo religioso, eles estavam vivendo justamente nessa situação. E para nós falarmos sobre fé, e o que é fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1 é um texto bem conhecido, né? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. A fé, eu posso dizer que a fé, ela é a mola propulsora, né, de todo crente. É a fé que nos faz mover, a fé que nos faz romper barreiras, ela nos leva adiante, ela faz com que nós saímos, né, daquilo que é ordinário para algo extraordinário, daquilo que é natural para algo sobrenatural. A fé nos leva adiante a vivenciar coisas grandes em Deus. Mas muitas vezes a nossa fé, né, com o passar do tempo, muitas vezes a nossa fé, ela é limitada pelas circunstâncias. Quando falamos de fé, estamos nos referindo à prática cristã na sua totalidade, e não apenas como um ato de crença no sobrenatural. É agradar a Deus através da nossa ação diária, né? Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim, que todo aquele que se aproxima de Deus, ele tem que crer que Deus, né, ele é galardoador daqueles que o buscam. Então nós precisamos nos aproximar de Deus com fé, crendo que Ele é aquele que nos abençoa. Então isso é fé, é agradar a Deus através de uma ação diária, servindo não apenas com palavras, mas com gestos que demonstrem o verdadeiro caráter de Deus impressos em nossos corações, por uma vida totalmente entregues a Ele e ao seu serviço. E no curso dessa caminhada, muitas vezes nós somos tentados a perder esse ímpeto, tornando-nos muitas vezes insensíveis, frios e incrédulos. E como é possível medir a fé? Algo imaterial, algo tão subjetivo, né? Algo tão intrínseco. Mas Deus, muitas vezes, através do seu Espírito Santo, Ele nos mostra que nós estamos muito aquém do que nós deveríamos estar. Hoje se fala muito em avivamento, em reavivamento, né? Algo que tem acontecido nos Estados Unidos, muito tem se comentado. E ontem eu estava ouvindo a ministração do reverendo Hernandes Dias Lopes, né? Ele falava justamente sobre isso, dos grandes avivamentos que aconteceram e que têm acontecido ao redor do mundo. E a chave de tudo isso é a oração. A oração é que move o sobrenatural de Deus. E o que nos leva a orar é através da fé. A fé é a mola propulsora que nos leva a buscar a Deus. O pastor Elias sempre tem falado, tem orado, né, pregado ultimamente sobre nós termos fome e sede, né, de Deus. E muitas vezes, irmão, nós vivemos dias, né, onde o secularismo, onde as coisas, né, têm acontecido de uma maneira assim que muitas vezes a gente vê um esfriamento muito grande, né, na vida de muitas pessoas que começaram, né, a sua carreira na fé de uma maneira assim tão brilhante e hoje se encontram assim quase parados. Muitos já pararam porque a fé ficou limitada. E é um grande perigo quando a nossa fé ela fica atrofiada, irmãos. Há um perigo constante que nos rodeia, né?
que tenta atrofiar a nossa fé. Eu gostaria de falar sobre isso nessa noite, sobre 3 perigos que podem atrofiar a nossa fé. E o primeiro perigo é quando a religiosidade ela está posta acima da prática cristã verdadeira. O que é a prática cristã verdadeira? É quando nós demonstramos amor, quando nós demonstramos compaixão, quando nós demonstramos altruísmo, misericórdia. Muitas vezes essas coisas elas não fazem mais parte da nossa vida. Muitas vezes por causa da frieza do nosso coração. Assim como aqueles homens, eram frios, simplesmente observadores da lei. E tem um outro texto ali em Marcos, que vai falar que Jesus, esse mesmo texto em Marcos, ele retrata assim, quando Jesus olha para aqueles homens, ele fica comovido, ele fica conduído, indignado pela frieza daqueles homens. Mas ele não pôde se conter, ele venceu a barreira que existia e curou aquele homem. Então, muitas vezes, irmãos, a prática da religiosidade, ela está muitas vezes acima daquilo que é a verdadeira prática cristã. Muitas pessoas, às vezes, estão por aí, praticam uma religião, mas às vezes a sua religião, ao invés de se tornar pessoas mais sensíveis a Deus, se tornam pessoas muitas vezes muito frias, muito críticas. Aqueles fariseus estavam tão cegos pelos ritos da religião que não foram capazes de enxergar a necessidade daquele pobre homem. Quando nós estamos cheios de conhecimento, de preceitos, sem que coloquemos isso em prática, corremos o sério risco de nos tornarmos legalistas. Muitos anos de igreja, de bancos de igreja, irmãos, ouvindo a palavra, mas nós não praticamos aquilo que nós recebemos. Muitas vezes, ficamos enfatuados de tanto receber, de tanto ser ministrado, de tanta palavra. Mas se nós não colocarmos em prática aquilo que a Bíblia requer de nós, nós nos tornamos legalistas e muitas vezes o nosso senso crítico está acima, da submissão. Isso é um grande perigo, irmãos. A nossa fé começa a ficar atrofiada quando nós colocamos, a religiosidade acima da verdadeira prática cristã. O que Deus quer é que nós rasguemos no nosso coração, em amor a Ele, em amor às pessoas, em compaixão pelos perdidos, e começamos a clamar por um tempo novo na nossa vida. Assim como um membro do nosso corpo, quando é submetido, quando às vezes sofre um acidente, muitas pessoas sofrem um acidente, e qual o remédio, o que é indicado, quando essa pessoa, ela passa por essa fase, ela sara seu órgão, e de repente ela percebe que o braço, a mão, é um órgão do seu corpo, seja lá qual for, e sente que não há movimento. Muitas pessoas ficam muito tempo sem caminhar, eu ouvi um testemunho de alguém que ficou muito tempo sem caminhar, ficou de cama muito tempo, ele teve que reaprender a andar, quando ele colocava o pé no chão, não sentia o chão. Assim também é a nossa fé, irmãos. E o que é recomendado? A fisioterapia. É a necessidade de um exercício específico para readaptar aos movimentos, para que aquele órgão, aquele membro do nosso corpo, que muitas vezes está paralisado, está travado, ele precisa voltar a se movimentar. Então é preciso que a nossa fé, muitas vezes tão atrofiada, tão limitada, e através do buscar de Deus, através da oração, da leitura da palavra de Deus, assim como a fisioterapia, o exercício físico está para o corpo, a Bíblia, a leitura da palavra, a oração, a busca de Deus está para a nossa fé. Um outro perigo, irmãos, quando as minhas prioridades são mais importantes do que a de Deus. Também. Muitas pessoas têm colocado outras prioridades no lugar de Deus. Isso também atrofia a nossa fé. Isso não quer dizer que você não pode ter a sua vida social, você tem sua família, você tem seu trabalho,
Mas muitas pessoas colocam isso em primeiro lugar e Deus em segundo lugar. Estou falando de igreja, atividade de igreja. Estou falando de Deus. Buscar de Deus, a presença de Deus. Então, irmãos, também é um grande perigo quando as minhas prioridades são mais importantes do que de Deus. Às vezes, salvar uma ovelha do prejuízo, do buraco, é mais importante. Atrofiamos a nossa fé quando não cremos que Deus é capaz de suprir as nossas necessidades. Não, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e Deus vai ficando em segundo plano. Isso é um grande perigo, porque o diabo muitas vezes ele usa esses artifícios, né, para minar a nossa fé, né, tornando ela uma fé inoperante. Coloca um monte de atividade, muitas coisas, muitas preocupações, e as pessoas vivem em função disso, e cada dia que passa a gente vê que parece que as 24 horas do dia já não serve mais, né? Precisa ter mais, porque o tempo todo ocupado, muitas vezes, né? Preocupado com os afazeres. Então, irmãos, devemos estar atento a esse tipo de situação. Não posso contribuir, não posso fazer, agora não tenho tempo. Nossas desculpas estão sempre disponíveis. É um grande perigo, é um sinal vermelho que se acende, é um sinal de alerta na nossa vida. Quando nós achamos desculpa, né, para as coisas de Deus. Então Deus quer nos falar nessa noite, que é um grande perigo, quando nós colocamos outras prioridades no lugar de Deus. Por isso Jesus disse no Sermão do Monte: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Lá no Sermão do Monte, Mateus 6,33. Você precisa, né, de tantas coisas, você tem necessidade de tantas coisas, é normal que nós nos preocupamos com isso, mas isso não deve ser uma preocupação exagerada. Buscar a Deus é prioridade. É um exercício de fé, quando nós buscamos a Deus. Deus é prioridade. Eu estava ouvindo nessa pregação do pastor Hernandes, ele falando sobre uma visita que ele fez à Coreia do Sul, no ano de 2011. E ele visitou a igreja do David Young Cho, uma igreja de mais de 700 mil membros. E aquele homem falou assim: ó, eu gasto 30% do meu tempo com a igreja, e 70% do meu tempo é com Deus. Uma vez houve uma ligação para a secretária dele, falou: preciso falar com o reverendo Show. A secretária responde, falou assim: mas ele não pode lhe atender. Não, aqui quem está falando é o presidente da Coreia do Sul. Sim, eu sei que o senhor é o presidente, mas o reverendo está orando agora. Depois, o reverendo foi atender o presidente e falou assim: por que você não me atendeu? Sabe que eu sou o presidente dessa nação? Não, eu estava falando com alguém mais importante que o senhor. Então, irmãos, prioridades. Muitas vezes, irmãos, a inversão de prioridades é um indício que a nossa fé está sendo atrofiada. E Jesus acrescenta também, lá em Lucas 14, 26, aquele que não aborrece o seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos, não é digno de mim. Não significa que você tem que dar atenção para a sua família, tem que. Mas não deve ser a prioridade número 1, prioridade é Deus. O que sobra é para Deus, tempo, recursos, talentos, muitas vezes o que sobra da nossa vida nós oferecemos para Deus. Nós precisamos mudar esse conceito, irmãos. Que Deus possa produzir em nosso coração nesses dias mais sede, mais fome de Deus, mais interesse pelas coisas de Deus, que nós possamos exercitar a nossa fé, para que ela não corra o perigo, o risco de se atrofiar.
Porque quando nós exercitamos a nossa fé, nós podemos avançar naquilo que Deus tem para nós. Muitas vezes Deus está pronto para abençoar, Deus está pronto para oferecer mais para nós, mais para a sua igreja. Mas muitas vezes nós limitamos Deus, porque a nossa fé ainda é muito pequena. Que Deus possa ampliar a nossa fé, fortalecer e ampliar, como uma musculatura da nossa fé. Que Deus possa fortalecer a musculatura da nossa fé, ao ponto, que nós possamos avançar naquilo que Deus tem para nós. Amém? Terceiro perigo também, que pode acontecer da nossa fé ser atrofiada, quando os meus julgamentos determinam o curso das minhas decisões. A famosa frase, o fim justifica os meios, atitudes erradas, não se submeter à liderança, não se submeter a Deus. As nossas escolhas podem trazer consequências terríveis, muitas vezes a rebeldia, E há muito crente, muitas vezes, dentro da igreja rebelde, muitas ovelhas rebeldes, que não se submetem. Muitas vezes pessoas que pensam que agem assim, sem perceber, estão entrando num estado, muitas vezes, de apostasia, sem perceber. Ou seja, já não agem mais por fé, mas por aquilo que acham. Mentes corrompidas pelo engano. Conforme lá em Tito, diz lá em 1 Tito 15:16, todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Irmãos, quando os meus julgamentos determinam o curso das minhas decisões, meu senso crítico, muitas vezes, está acima da submissão. É um sinal também, é um perigo que a nossa fé corre. Quais são as nossas desculpas, os nossos achismos? Conheço uma grande porção de pessoas que um dia caminharam na fé, como eu já falei, tiveram um excelente começo, mas hoje já não correm mais, não caminham mais. Conhecem quase tudo sobre Deus. Quantos crentes desviados, às vezes você vai falar com uma pessoa, sabe mais de Bíblia do que você. Mas e daí? Para que serve todo esse conhecimento, se a fé está morta? Então, irmãos, é preciso romper com esse marasmo, que se envolveram e caminham passos lentos para um fim sombrio. Essas pessoas caminham, infelizmente, irmãos, Então é preciso voltar às primeiras obras. É preciso voltar às primeiras obras. Me lembrei de um hino do cantor cristão, número 237, que a gente cantava no coral. Diz assim: tão perto do reino, mas sem salvação. Tão perto que ouvis os remidos cantar, da graça de Cristo que os veio salvar, porém sem Jesus e sem perdão. Muitas pessoas estão tão perto do reino, caminharam tão bem. Eu fico pensando, por que parar? Por que parar? Por causa da fé que se atrofiou. Elas já não têm fé suficiente, já não creem que Deus é capaz de mudar a sua história. Que Deus possa ter misericórdia, irmãos. São sintomas do fim. Jesus afirmou: por multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria em muitos. Mateus 24:12. Quando vier o Filho do Homem, achará porventura a fé na terra? Lucas 18:8. Então, são 3 perigos, irmãos, que eu gostaria de destacar nessa noite. Que a nossa fé corre de ficar atrofiada. Quando a religiosidade está posta acima da prática cristã verdadeira. Quando falta amor, compaixão,
altruísmo, misericórdia, né? Quando as minhas prioridades são mais importantes do que Deus, quando os meus julgamentos determinam o curso das minhas decisões. Muitas pessoas estão dentro da igreja cheias de senso crítico, né? Mas Deus, Ele quer mudar essa história. Amém? E para concluir, irmãos, como eu posso fazer para ser curado da minha fé atrofiada? O que a Bíblia recomenda para nós? Primeira coisa, examinando-se a si mesmo. 1 Coríntios 11, 28, é lido toda ceia. Examine-se, pois, o homem. Primeira coisa, irmãos, eu devo examinar a minha vida, fazer um autoexame da minha vida. Como anda a minha fé? Será que tem coisas, impedimentos na minha vida que tem atrofiado a minha fé, tem limitado a minha fé? Deus tem coisas muito maiores para nos dar, mas muitas vezes a nossa fé, a nossa própria vida, nós limitamos Deus, o agir de Deus. Segunda coisa, confessando ao Senhor. 1 João 1,9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, né, nos purificar de toda iniquidade. Também é a receita para a cura da fé atrofiada. E terceira coisa, irmãos, perdoando mutuamente. Colossenses 3,13 diz que nós devemos suportar e perdoar os nossos irmãos. Tem gente que não consegue suportar um irmão. Então, para haver uma cura da nossa fé, é preciso perdoar, suportar. Muitas vezes aquele irmão, aquela pessoa, muitas vezes ajudar a carregar o fardo. E quarto, como eu já falei, uma vida de oração. A oração é o exercício que fortalece a musculatura da fé. É a oração e a leitura da palavra. Essas duas coisas fortalecerá, traz fortaleza a nossa fé, de maneira que a nossa musculatura da nossa fé ela seja fortalecida, e nós possamos suportar os dias maus. Como vamos suportar os dias maus que virão? Tendo uma fé sadia, uma fé curada, não limitada, não atrofiada, mas uma fé curada, sadia. Só assim Deus vai poder nos abençoar e nós podemos avançar naquilo que Deus quer para cada um de nós. Amém? Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja, ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.